O livro de Apocalipse ele é difícil de ser interpretado, dado a multiplicidade dos métodos de abordagem que nós temos proposto sobre o livro. É claro que as implicações primárias estão lançadas sobre que o livro tem profecias em aberto, o que significa dizer, em outras palavras, que por estarem se cumprindo, necessariamente, nós não temos tanta precisão assim. E aí, a divergência, e divergência não no teor mais ríspido, né? Exceto algumas interpretações, e aí nós não temos um consenso teológico muito claro. Os consensos teológicos que há no método de abordagem do livro de Apocalipse lança-se sobre o modo confessional, e assim naturalmente o meio pentecostal, por tradição, exceto as suas exceções, são, por exemplo, pré-tribulacionistas, e os presbiterianos, por exemplo, por tradição, também são amilenistas. Então você vai vendo que com o passar do tempo, o que vai se resumindo a visão de abordagem para tentar compreender os textos escritos em Apocalipse, se dá necessariamente de um lado mais confessional. Assim também se lança luz sobre as 7 igrejas da Ásia. Existem várias interpretações e talvez a mais comum ou a mais popular se dá no método de interpretação dispensacionalista. Eu não faço cor a essa ideia, mas também não posso negar o conhecimento aos irmãos. Conhecimento não ocupa espaço, é uma questão interpretativa, e os irmãos podem ficar à vontade de discordar de mim. O método de dispensacionalista entende que cada uma dessas igrejas equivale a uma fase específica da mesma. Assim, por exemplo, Éfeso seria a igreja do primitiva, e assim Esmirna seria a igreja perseguida, e você vai vendo uma associação, até muito bem feita, muito bem proposta, acerca das características da igreja em seus períodos, refletindo em cada uma dessas cartas. Para mim, essa interpretação ela é um pouco equivocada. Não faço cor a ela, até porque se eu pregasse Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, ou qualquer outra das 7 cartas contidas no arco menor da Ásia, os irmãos teriam a sensação que os sintomas que estão descritos em cada uma delas refletem diretamente na igreja atual, na igreja que se passou, na igreja primitiva e assim sucessivamente. Talvez o método que nós devemos usar tenha por início um seguinte questionamento. Quando você olha para essas 7 cartas, exceto a carta direcionada à comunidade de Éfeso, nós não temos nenhuma igreja conhecida por nós à luz do Novo Testamento, exceto uma citação de Paulo à carta a Laodiceia. Tirando isso, nós não temos familiaridade sobre essas cartas. E aí nasce a seguinte pergunta: por que Cristo não direciona uma carta a Corinto, por exemplo? Uma igreja muito importante, estabelecida, a qual Paulo ficou aproximadamente 18 meses, passa-se os discípulos de Pedro, Apolo também faz parte daquele período, passa por lá, e Cristo não direciona uma carta direcionada à igreja de Corinto. Por que também não falar de Filipos, uma igreja que parece ser rica e que diretamente, ou às vezes, sim, ajudava Paulo investindo nele algum tipo de oferta ou dinheiro para que ele pudesse continuar propagando o Evangelho de Cristo. E também cito um exemplo de Roma, ainda que em princípio a igreja romana era uma igreja pequena, uma comunidade pequena de cristãos que não tinha uma organização como a igreja de Corinto, mas que está no seio do império. E seria bastante estratégico direcionar uma carta que pudesse tratar dos cristãos que estão localizados no seio de Roma. Bom, não existe nenhum texto categórico, então, obviamente, eu não posso aqui, de forma nenhuma, tratar como sofista ou ser mentiroso aos irmãos, dizendo que tem um texto, uma explicação que seja categórica acerca das cartas direcionadas ao arco menor da Ásia. Mas existe um termo em alemão chamado Sitzlieben, que é ofertado pela exegese, que significa algo como levar o contexto vital em jogo. Então, levando o contexto vital, parece ser bastante estratégico focar 7 cartas para cada uma dessas cidades. Primeiro motivo: nessa região do arco menor da Ásia, eles são mais ricos, quer seja na filosofia, religião, do que Atenas e Roma nesse período. Além dessa bagagem cultural bastante rica, mais rica do que essas 2 cidades, bastante importantes e lembradas por nós no mundo ocidental, nós temos 2 portos ali que faz com que a rota do arco menor da Ásia seja uma rota comercial das mais importantes do primeiro século. Isso implica dizer aos irmãos, por inferência, que o giro de pessoas daquele período, do primeiro século e assim sucessivamente, era bastante massivo. Então você tem um giro muito grande, as mensagens entregues lá seriam propagadas de forma mais célere por todo aquele período. E também, não menos importante, as distâncias entre essas cidades, que convergem entre 60 a 100 e poucos quilômetros, fazendo com que uma e outra estejam bastante próximas. E aí, se estão bastante próximas, nós podemos encarar as cartas de um modo tríplice.
Qual é o modo tríplice? Primeiro modo, e o modo mais comum, são cartas históricas, são cartas vinculadas a sintomas daquelas igrejas e, naturalmente, cada carta tratará de sua igreja em específico. O que Cristo fala para Éfeso não fala para Esmirna, o que fala a Esmirna não fala a Tiatira e assim sucessivamente. Então significa dizer que o interesse primário das cartas é pegar cada igreja, seus problemas e tratar seus problemas, a elogiar e reconhecer os seus acertos e assim sucessivamente. Um segundo ponto que nós devemos levar em consideração foi o que eu acabei de dizer aos irmãos, a proximidade que tem nessas igrejas. Então, naturalmente, a carta entregue a uma delas fazia com que as notícias corressem, e aí todos ficassem sabendo do que Cristo havia falado entre elas. Então, trata de uma e, por necessidade, acaba resvalando ou tratando a outra. E, por fim, elas também nos tratam. Não nos tratam somente agora, mas tratam a igreja ao longo dos séculos, ao longo da sua existência e, naturalmente, nos levando a uma compreensão do que devemos fazer, reter, repreender, resistir e assim por diante. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.